Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um culto da juventude. E, primeiro de tudo, eu queria pedir para você encaminhar o link dessa live para os seus amigos, para os seus familiares, para quem que outras pessoas possam adorar Deus conosco. E desde já, eu já quero começar a encorajar vocês a compartilhar conosco os seus pedidos, os seus motivos de oração. Então, se você tem algum, pode deixar aí nos comentários que a gente já já vai estar orando por eles, certo? E agora eu queria ler um versículo que fica lá em 1 Timóteo 1,17, que diz assim: Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E é sobre esse Deus que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai orar, é a esse Deus que a gente vai orar, é a esse Deus que a gente vai agradecer, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Então, que a gente esteja com o nosso coração disposto a agradecer a Deus tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, através do nosso culto, que estamos começando agora. Eu tenho aqui algumas comunicações, certo? E eu vou estar dizendo para vocês. A primeira comunicação é sobre os PGs. Os nossos PGs, eles estão acontecendo de forma virtual. E a gente tem 2 PGs da juventude, um que é o dos mais velhos e o dos adolescentes também. O PG dos jovens, eles acontecem dia de terça-feira, às 20 horas, e o PG dos adolescentes acontece nas quintas-feiras, de 19 horas, certo? Se você quer participar, se você deseja participar, fala com o Sóstenes, se você for jovem, e se você for adolescente, você fala com Duda. Se você não sabe quem é Sóstenes e nem quem é Duda, se você veio aqui através, sei lá, de algum amigo seu, deixa aí nos comentários que a gente vai falar com você quando acabar esse culto, certo? Uma outra comunicação que eu tenho aqui é acerca das programações do Instagram da Juventude. A gente está tendo algumas programações, uma delas é em forma de vídeo, em formato de vídeo, que é o Heróis da Fé, que está sendo uma programação muito boa, um conteúdo muito legal, e toda semana tem, certo? A outra é que a gente também está tendo uma programação em formato de escrito, né, em forma escrita, que é sobre as parábolas de Jesus, contadas por Jesus. Está sendo muito legal, então eu encorajo você a ir lá, a ler, a escutar os vídeos, a encaminhar também para os seus amigos. E é isso. E, por fim, eu tenho uma última comunicação, que é sobre os cultos das crianças, que estão acontecendo de forma virtual também, em formato de vídeo. E também tem as devocionais para crianças, e é lá no Instagram deles, certo? Que é crianca.ieb. Está aí na tela, então, se você tem alguma criança em casa, conhece um primo criança, tem um amigo criança, enfim, se você tem alguém, encaminha esse Instagram para que essas crianças possam ser abençoadas, amém? E agora eu queria chamar aqui Carol, que a gente vai ter o nosso momento de oração. Eu estou vendo. Eu estou muito feliz de estar aqui, depois de tanto tempo, estar na nossa igreja. Foi muito emocionante para mim vir aqui hoje. E eu queria pedir a vocês que colocassem os pedidos nos comentários desse vídeo. E eu vou estar aqui acompanhando. Caso surja algum pedido, eu vou ler. Mas, por enquanto, a gente já tem alguns pedidos. Eu vou chamar algumas pessoas para orar. Duda, ela pediu oração por Fabiana, que foi uma pessoa que teve bebê há uma semana e logo depois teve um AVC hemorrágico. Ela está bem grave na UTI e a gente vai estar orando por Fabiana. Pedro pede oração pelo trabalho dele. Camila Aguiar pede oração pelo restinho do embarque dela e o desembarque também, e pede pela saúde da prima dela, do tio dela e de toda a família dela. E ela agradece também pelos cuidados de Deus com a vida dela, pelos livramentos que ela teve, por ela, pela família dela e pelo emprego dela também. Ela está sempre agradecendo por isso. A gente tem como motivo de gratidão também a recuperação do irmão de Priscila, Mitinho, Hamilton,
que ele passou muito tempo internado no hospital, voltava para casa, voltava para fazer mais cirurgias, teve muitas infecções e, graças a Deus, ele finalmente saiu do hospital, está em casa agora. A gente espera que ele não volte mais e continuar orando por Mitinho também, agradecer a Deus pela vida dele, mas continuar orando pela recuperação dele. Karina Brasil, ela pede saúde pela saúde dela emocional. Eu também pedi oração pela minha saúde emocional, pela da minha mãe e pela da tia de Sóstenes, que é Eurides. Está passando por um momento difícil agora. Queria que vocês lembrassem do nome dela nas suas orações também. Queria pedir também, a gente pede, né, pelo nascimento de Augusto, que é o filho de Priscila e de Lucas, que ele está para nascer no próximo final de semana, e pelo restinho da gestação de Priscila, e para que dê tudo certo no parto, no nascimento dele, que ele venha com muita saúde, com muita alegria para toda a família. Queria pedir também, vou chamar Xandinha para orar, e queria que ele orasse pelas pessoas que estão doentes ainda, as pessoas que sofrem com ansiedade, que estão sofrendo com depressão nesse momento de quarentena. Queria que ele pedisse também pelo retorno às atividades que a gente está vivenciando agora no Brasil, por sabedoria aos nossos governantes, que Deus conceda sabedoria, e também pelas vítimas da explosão no Líbano e do acidente aéreo na Índia, e suas famílias também. Então, queria que tu pedisse a Deus, intercedesse por esse motivo. Está bom, Xandinho? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos, Senhor Deus, por mais que seja virtualmente, Senhor Deus. A gente pode ter o prazer, Senhor Deus, de te adorar, Senhor Deus, de entregar, Senhor Deus, também nossos pedidos, Senhor Deus, aquilo que tem preocupado a gente. A gente agradece porque o Senhor sempre está com o ouvido atento, Senhor Deus, aquilo que a gente tem a pedir ao Senhor, Pai. Isso é prova do amor do Senhor para conosco. Senhor Deus, a gente te pede, Senhor Deus, pelos inúmeros pedidos que a gente fez aqui, Senhor Deus. Primeiro por Fabiana, Senhor Deus, que teve um bebê recentemente, Senhor Deus, e depois teve um AVC. Senhor Deus, a gente pede pela saúde dela e de sua bebê também, Senhor Deus. A gente te pede, Senhor Deus, por Pri e Chuchu, Senhor Deus, pelo filhinho deles também, Senhor Deus, que está para nascer, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Senhor Deus, a vida deles como uma família inteira, Senhor Deus. A gente pede, Senhor Deus, pela saúde emocional, Senhor Deus, de Carol, de Karina, Senhor Deus, mas também de todos os outros, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos dando paz, Senhor Deus, nesses tempos, Senhor Deus. A gente pede pela vida de Camila Guiar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando dela, Senhor Deus, no desembarque dela. A gente agradece pela família dela e pede por ela também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela. A gente pede, Senhor Deus, por tudo que tem acontecido nesse ano, Senhor Deus, pela pandemia, Senhor Deus. A gente pede pelo retorno das atividades. Agora, a gente está dando os primeiros passos, Senhor Deus, para normalizar tudo. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria, Senhor Deus, aos nossos governantes também, Senhor Deus, para que eles possam estar tomando as decisões certas, Senhor Deus, que tudo aconteça, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. A gente pede apenas que seja com o menor número de perdas possível, Senhor Deus. A gente já sabe que tem um número grande, Paizinho, mas a gente confia na Tua vontade, Senhor Deus. A gente confia na Tua direção, Senhor Deus, para as nossas vidas. A gente pede, Senhor Deus, também pelas vítimas, Senhor Deus, nesses acidentes que têm acontecido, Senhor Deus, lá no Líbano, Senhor Deus, que o Senhor possa estar consolando as famílias daqueles que perderam pessoas, Senhor Deus, cuidando dos feridos também, Senhor Deus, que todas essas coisas todas essas coisas difíceis que têm acontecido, Senhor Deus, elas possam nos fazer olhar para Ti, Senhor Deus, perceber o quanto nós somos pequenos, Senhor Deus, e dependentes da Tua graça, Pai. Te peço por todos os outros pedidos, Senhor Deus, que eu esqueci, Senhor Deus, mas que a gente tem certeza que o Senhor ouviu, Pai. A gente pede que cada dia mais o Senhor trabalhe no nosso coração para que a gente aprenda a confiar, Senhor Deus, e descansar em Ti, Senhor Deus. Que isso não seja um hábito apenas aos sábados, apenas aos domingos, Senhor Deus, quando a gente estiver aqui na igreja, Senhor Deus, mas que seja um hábito diário, Senhor Deus, de entrega, Senhor Deus, de oração, de relacionamento, Senhor Deus, em que a gente pode descansar no único que tem o poder, Senhor Deus, de nos ajudar, Senhor Deus, no único que tem o poder de nos trazer paz, Senhor Deus. É isso que a gente te pede, Senhor Deus, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Xandinho. Eu queria chamar agora aqui nosso pastor, nosso Rev, Tio Guto, para fazer uma oração de gratidão, porque a gente, assim como a gente tem, claro, sempre muito a pedir a Deus,
Inclusive, eu separei um versículo que eu esqueci de ler, que é Salmo 34, versículo 4, que diz: eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Então, a gente tem um Deus a quem a gente pode recorrer, a quem a gente pode e deve pedir ajuda. E que a gente é grato também por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem feito muitas, muitas coisas nas nossas vidas. É por isso que a gente vai agradecer nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Deus maravilhoso, já está aqui, Senhor, com os nossos irmãos, neste lugar, juntos, e com um propósito, ó Deus, único e exclusivo de Te louvar e de Te engrandecer. Já é um motivo, ó Deus, que alegra o nosso coração, Senhor, e por isso nós estamos gratos, Pai. Pai querido, obrigado por essa liberdade de Te louvar e de Te adorar, ó Deus, nesta terra, Senhor. Nós queremos, ó Pai, continuar, ó Deus, Te agradecendo pelas bênçãos que Tu tens derramadas sobre nossa vida, pelo Teu cuidado, Senhor. O Teu cuidado, ó Deus, que é tão grande, Pai. Obrigado, meu Deus, pela provisão. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta igreja existir. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens nos dado, ó Pai, a Tua paz. A paz, ó Deus, que segundo a Tua palavra, ela excede todo o entendimento, Senhor. Deus do céu, recebe a nossa adoração nesta noite. Nós clamamos e nós Te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora a gente vai louvar a esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Boa noite a todos, você que está aí nos acompanhando da sua casa. É com alegria que a gente queria iniciar esse momento de louvor, convidando você a participar junto com a gente, rendendo glórias ao nosso Deus, o nosso sentimento de gratidão, um desejo puro, sincero de adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelo seu cuidado, pelo seu amor tão grande com as nossas vidas. Então, se você quiser, levanta aí do teu sofá, seja lá onde você estiver, e louva com a gente com muita alegria. Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome. Louve ao Senhor. Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome. Para entrar em comunhão, Para entrar em comunhão. pois tenho sede e fome. Pois tenho sede e fome. Tua presença, Senhor. A Tua presença é o que eu mais quero ter. A Tua presença É o meu maior prazer, Pai. Louve ao Senhor essa noite com muita alegria. é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de Te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o Teu rio de vida que me sustenta. Do comecinho mais uma vez, louva com a gente. Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome. Para entrar em comunhão. Pois tenho sede e fome de Ti, Senhor. Tenho sede e fome. Tua presença Tua presença é o que eu mais quero ter. A Tua presença é o meu
Eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, eu dou rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, eu dou rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Nada nos separará. Louve ao Senhor. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos. De longe ouvimos amor que chama e nos convida, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai. O Pai que seu Filho nos deu. Filho. Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa. Cante. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Louve ao Senhor. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações, Senhor. A vida aos corações. Nada. Nada nos separará
eterna, infinita, inquebrável aliança. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida, em seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna, somos um. Na graça de Jesus, nós somos um, nós somos um. O amor de Deus, o Pai, nós somos um, nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um. bem bonito, de novo. Eterna, Inquebrável aliança. inquebrável aliança, compromisso Tão profundo. tão profundo, Ser igreja, corpo vivo. igreja, corpo vivo, e expressão de Cristo em sua vida, em seu amor, Refletindo sua glória. refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é Canta bem bonito. Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna, somos um. Na graça de Jesus, nós somos um, nós somos um. No amor de Deus, o Pai, nós somos um, nós somos um. Na comunhão do Espírito, numa aliança eterna, somos um. Amém. Antes da gente louvar essa canção, eu queria ler com você, que está aí nos acompanhando, uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Às vezes, esse mundo maluco em que a gente vive nos coloca em dúvida sobre quem realmente somos. E a palavra de Deus é muito clara, que a partir do momento que a gente tem esse encontro genuíno com Cristo, nós adquirimos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, você que está me ouvindo essa noite, você filho de Deus, você que entendeu a mensagem da cruz e reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sempre que colocarem em discussão quem você é, sempre que de alguma forma tentarem te diminuir, ou sempre que você estiver em dúvida sobre quem você é, lembre-se que você é filho do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Cante com a gente essa música, com o sentimento de declarar ao Senhor que você se reconhece como seu filho. Louve conosco. Quem sou eu para que o grande rei me
eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu, Se morreu por mim, em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. em tua casa, Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. escolhido, Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. escolhido, Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. sim eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, Em tua casa, ó há um lugar para mim. Pai, há um lugar pra mim. Diga para Ele. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, cante. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que noite feliz. Como estamos felizes. Já estávamos desde o sábado passado, porque pela primeira vez o culto que a juventude dirige já pôde estar aqui. E estamos ainda mais felizes ainda por estarmos repetindo a dose neste sábado tão alegre.
Eu quero pedir a você duas coisas. A primeira é que você possa estar enviando o link para outras pessoas, seus amigos, para que a gente possa ter essa felicidade de estar transmitindo essa palavra aí para mais pessoas também. Quero também pedir a sua compreensão. Nós estamos a cada dia tentando melhorar a questão da transmissão. Certamente, domingo que vem, eu acredito, não esse amanhã, mas o outro, a gente já vai estar sem aqueles cortes que vez por outra você deve estar encontrando aí na sua transmissão. Mas isso não vai impedir. Isso não vai impedir de maneira alguma a nossa adoração, a nossa alegria. Olha só, se você está assistindo aí no seu celular ou na televisão da sua casa, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Não deixe de pegar a sua Bíblia. A gente vai caminhar bastante pelo texto sagrado nessa noite. E é muito bom, para que o seu aprendizado seja maior ainda, que você possa nos acompanhar. A gente começou na semana passada uma série que se chama No Meio do Mundo. Sem maiores demoras, sem maiores delongas, essa série fala de nós. Essa série fala da nossa vida no meio do mundo, caminhando, vivendo, sonhando, tropeçando, enfrentando dificuldades, tempestades, alegrias. Essa série fala de nós no meio do mundo. Mas o nosso texto, a nossa orientação está aqui, na palavra de Deus. Semana passada nós tratamos da vida de 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O como foi importante essa história para nosso início de caminhada nessa temática no meio do mundo. Falamos aí sobre a persistência dele, o quanto Daniel atravessou reinos aí e sempre esteve à frente, mas o quanto foi necessário ele permanecer firme com relação àquilo que Deus era para ele. E ele não abriu mão disso daí. O relacionamento, a firmeza, a certeza, e Deus o honrou certamente. Na noite de hoje, a gente vai continuar com essa temática aí no meio do mundo. Eu tenho aqui uma pequena plateia que é feita pelos irmãos que estavam aqui louvando, mais o Andrezinho, o Roberval que está aqui conosco, o pessoal da instrumental também. Mas certamente amanhã a gente vai ter uma plateia maior no culto dominical. A gente vai estar realizando o primeiro culto presencial, tá certo? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37. A gente vai falar de um jovem chamado José, José do Egito. Essa vai ser a nossa história. Essa história que permeia do capítulo 37 até o capítulo 50. E nós vamos utilizar quase todos esses capítulos para que a gente possa aprender mais nessa noite aqui. José era participante de uma família famosa. Afinal de contas, ele era bisneto de Abraão, né? Neto de Isaac e filho de Jacó, aquele que foi chamado de Israel. Participante de uma família famosa. A nossa história que começa no capítulo 37 e vai terminar lá no capítulo 50, começa com um jovem de 17 anos e nós vamos acompanhar ele até os 39 anos. Vamos aprender junto com José como viver no meio do mundo. A gente vai trabalhar nesse texto incrível sobre as nossas aspirações, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas dificuldades e principalmente sobre as nossas escolhas. Esse é um texto que eu confesso a você, já preguei sobre ele outras vezes. Me lembro até que tem uma Bíblia minha lá, antiga, lá em casa, que a primeira vez assim que eu quis riscar ela para trazer algumas anotações sobre esse texto, eu me utilizei de alguns sinais. Mas o principal sinal eram setas. Setas para cima ou setas para baixo. Quando a vida de José estava indo bem, eu colocava de lado do versículo uma setinha para cima. Quando a vida de José estava indo mal, com dificuldade, eu colocava uma setinha para baixo.
E aí, naquele momento de estudo, eu quero aconselhar você a fazer isso, lá no capítulo 37 até o 50. Nesse momento de estudo, eu comecei a ver que havia uma composição, muitas setas para cima e muitas setinhas para baixo. Peguei mais uma vez esse texto para ler, com uma outra Bíblia agora, e comecei a fazer o mesmo exercício que anos atrás eu tinha feito. E aí comecei a colocar as setinhas para cima e as setinhas para baixo. Hoje à tarde eu tive a curiosidade de colocar minhas duas Bíblias, uma do lado da outra. E eu percebi que essa que eu tinha lido, por último, já continha muito mais setas, tanto para cima quanto para baixo. Anos depois, a minha leitura havia proporcionado esse vislumbre de que havia mais coisas para se tirar sobre o texto. E é por isso que vale a pena a gente ler, reler e não deixar de ler o texto sagrado. A história é longa. E o texto que eu vou ler maior para você é exatamente esse que está do versículo 1 até o versículo 11. Eu dei um tempo aí nessa minha introdução para que você pudesse buscar a sua palavra, a palavra de Deus aí, a sua Bíblia. Acompanha comigo aí, a gente vai ler do capítulo 37, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Nesse momento, eu já tinha colocado uma setinha para cima aí do lado do versículo 3, porque afinal de contas, ele tinha um amor mais intenso do seu pai. Versículo 4: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Que tal colocar uma setinha para baixo aí? Versículo 5: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós vamos orar. Abaixe a sua cabeça por um instante. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso. Como é bom, ó Deus, ver o teu mover na história, Pai. Esse mover, ó Deus, que nos trouxe aqui, a esse instante, em que agora, ó Deus, os nossos olhos olham para a tua palavra, com um desejo, ó Deus, de aprender mais de ti, Senhor. Ó Pai querido, faz essa obra maravilhosa, do teu Espírito Santo encher-nos, Pai. Nos alegrarmos, ó Deus, com a leitura da palavra, com aprender, Senhor Deus,
da tua palavra, com o viver a tua palavra, com o desfrutar da tua palavra, ó Deus, com o alegrar-se com a tua palavra e com o ser transformado, ó Deus, pela tua palavra. Enche-nos, Pai, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Olha só que coisa linda essa história. Nesse primeiro trecho que eu comecei a ler para você, você certamente já deve ter começado a perceber que a vida de José começou em alta, mas logo, pela inveja, os seus irmãos começaram a o odiar, e aí ele contou aquele sonho em que o feixe, dos seus irmãos se inclinavam para o dele, como que ele iria dominar sobre eles, e aquilo encheu ainda mais o coração de ódio dos seus irmãos. No meio do mundo estava José. Essa história apenas está começando, e os seus irmãos já demonstravam seu sentimento por esse irmão quase caçula, porque na verdade o Benjamim era seu irmão caçula. E aí a gente vai continuar essa história, e aí o seu pai Israel pede para que ele fosse ver como é que estavam seus irmãos no apacentar do rebanho. E aí antes dele chegar, talvez avistando ali os seus irmãos, já começaram a tramar alguma coisa para até matarem José. Rúben, o filho mais velho, tentou fazer de um jeito ou de outro para que isso não acontecesse, dando a ideia de que iria colocá-lo apenas num poço e depois iria libertá-lo. Mas aí eis que vem José, e José se aproxima, e tão rapidamente os seus irmãos chegam perto dele e jogam ele num poço. Olha só, um monte de setas para baixo, indicando que a vida de José não ia bem. O versículo 23 desse capítulo 37 diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica talá de mangas compridas que trazia, aquela túnica que havia recebido do seu pai, e tomando-o lançaram na cisterna vazia e sem água. E aí resolveram não matar, mas o venderam. O versículo 28 diz que eles venderam para uns ismaelitas, mercadores que estavam passando ali, e levaram José para o Egito. E lá ele foi vendido para Potifar, que era o oficial do faraó, comandante da guarda. Apenas uma descida, apenas vales na vida de José, só queda, uma após a outra. José não era mais um homem livre, ele havia sido vendido, ele agora certamente iria ser escravo, ele iria ser servo de alguém. Mas aí, o capítulo 39, pula aí o capítulo 38, o capítulo 39, ele já começa a nos surpreender. Essa linda história, quem tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, porque nós estamos no meio do mundo, assim como José estava. E no capítulo 39, no versículo 1 e 2, ele diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou aos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha só que coisa. Parece que agora a vida de José parou de descer. Parece que as coisas agora começam a melhorar. E o Senhor era
com ele. Mas aí eu preciso contar coisas que certamente talvez você já saiba. Mas eu fico imaginando que talvez algumas das pessoas que estejam nos escutando não conheçam essa história de José. E aí José estava lá sendo respeitado, fazendo com que tudo o que acontecia na casa de Faraó, do Potifar, poderia ser prosperado. E aí ele tinha grande admiração por ele. Mas aí, eis que a esposa de Potifar estava de olho nele. Há um texto que diz que ele era formoso de porte e de aparência. E aí José começa agora a chamar a atenção daquela mulher. E em todas as circunstâncias ele fugia. Mas houve um dia em que parece que essa mulher estava mais obstinada do que outros dias. E no versículo 7 do capítulo 39 ele diz assim: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs o olho em José e lhe disse: deite-se comigo. Versículo 11: sucedeu que certo dia veio ele à casa, para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Olha o momento propício. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Essa mulher não ficou nada satisfeita com essa recusa e fez exatamente a acusação contrária, dizendo que ele é que teria intentado alguma coisa contra ela. As coisas para José estavam começando a melhorar, mas agora, depois dessa grave denúncia falsa, ele é jogado agora num cárcere. É isso que você vai encontrar no versículo 20. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Eu quero parar aqui agora, para começar a trazer para nós, nessa noite, a primeira ênfase de como é estar no meio do mundo e observarmos que mesmo que as coisas estejam difíceis ou melhorando, há uma frase que sempre está na nossa vida. Eu quero falar sobre o versículo 2 e sobre o versículo 21 do capítulo 39. Olha aí, vocês que estão aqui comigo nessa noite. No versículo 2 do capítulo 39 diz assim: o Senhor era com José. Ele estava numa boa situação, ou pelo menos melhorando. Mas no versículo 21, ele agora estava numa prisão. E você vê agora a mesma frase: o Senhor era com José. O Senhor era com José quando as coisas estavam melhorando, e o Senhor era com José quando ele estava na prisão. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é difícil ter essa compreensão das coisas. Qual é a compreensão natural que a gente encontra muitas vezes no nosso dia a dia? É quando você vê alguém numa tragédia muito grande na sua vida, parece que passa na nossa mente ou na mente comum aquilo: o Senhor o abandonou. Parece que quando as coisas começam a melhorar e você vê as coisas progredindo, alguém pode dizer assim: olha, Deus é com ele porque ele está progredindo. Mas o texto não nos ensina isso. O texto nos ensina que o Senhor era com ele quando as coisas estavam bem, mas também quando ele estava na prisão. Nós precisamos aprender sobre isso. Não são os altos e baixos que dizem se Deus está conosco. Grave isso na sua mente. Não são os altos e baixos da nossa vida, não são as coisas boas ou as coisas ruins que acontecem na nossa vida, que certamente acontecerão na nossa trajetória enquanto vivermos aqui, que vai dizer se Deus está conosco ou se Deus não está conosco. É a sua promessa que não falha,
que é a certeza que Ele está conosco, ou se Ele não está conosco. Eu quero transferir você agora, eu quero que a gente comece a ver que essa expressão, Deus é com José, ou o Senhor é conosco, não é uma expressão apenas do texto dessa história. Há outros 3 textos, na história de Josué, você certamente já escutou falar sobre ele. Josué tinha uma grande responsabilidade de substituir, suceder um outro grande líder que era Moisés, e certamente muitas coisas passaram por sua mente, mas Josué no capítulo 1, no versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Eu fui com Moisés, eu sou contigo. Aos profetas também, lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim, olha só que coisa preciosa, Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo. Você conhece esse verso? Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. Eu sou contigo. O Deus que estava com José, o Deus que também anima Josué, o Deus que está também em Isaías. Mas agora eu quero levar você para um pouco mais perto de nós. Nas palavras do Cristo, lá em Mateus capítulo 28, certamente você já deve imaginar que texto eu lerei agora. Mateus 28, versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O mesmo Cristo que disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele estava nos dando uma certeza: eu sou contigo. Se a tua vida está passando por algumas dificuldades, o Senhor é contigo. Se a tua vida está passando por um momento muito bom, o Senhor também é contigo. Mas o que eu quero que você não esqueça nesse instante, é que não são as coisas indo bem, ou as coisas indo mal, que vão dizer se Deus é com você ou não é. Ele está com você na vida boa, mas Ele estava também ali com aqueles 3 jovens que falamos semana passada, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele vai na fornalha contigo também. É por isso que nessa noite, eu queria que dentro do seu coração, a minha oração é que o Espírito Santo esteja agora lhe trazendo uma paz, de que Deus é contigo, diante das suas dificuldades. A história continua, e José que estava lá na prisão, e você agora já sabe que José estava com Deus ali na prisão, Deus estava com ele ali na prisão. José agora recebe a visita de 2 pessoas, não a visita, agora 2 pessoas irão fazer a companhia dele, um padeiro mor e um copeiro mor do faraó. Por alguma razão eles tinham ido para lá, e eles vieram cada um com os seus sonhos, e José os interpretou, tanto do padeiro quanto o do copeiro. E José foi feliz na sua interpretação, Deus era com ele, ele fez a interpretação correta. Tanto que o padeiro foi morto dias depois, e o copeiro foi restituído à sua posição original de servir ao rei. José, agora, ele consegue mais uma vez fazer alguma coisa boa, parece que a vida começa a ascender, porque alguém que estava na prisão com ele, agora é liberto, e vai novamente servir ao faraó. Talvez na mente dele ele diga: esse copeiro pode interceder por mim. Parece que surge um pouco de esperança
no coração de José. Mas não é isso que aconteceu. No capítulo 40, no seu último versículo, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha só, passaram-se 2 anos completos, 2 anos completos. Aquele copeiro esqueceu completamente. José estava agora ali na prisão, percebera que aquele favor, aquela prestação, ou aquela interpretação do sonho, não havia surtido nenhum efeito para que aquele copeiro mor pudesse interceder por ele. E eu quero agora começar a falar com você minha segunda ênfase. A minha segunda ênfase para o meu coração e para o seu coração está nesse capítulo 41. Nós temos, às vezes, uma habilidade de lermos o texto sagrado com uma velocidade tão grande, que às vezes a gente não percebe que algumas frases parecem que merecem uma certa pausa. Merece uma certa pausa. Quando eu leio no capítulo 41, uma única frase me faz parar. Quando ele diz assim: passados 2 anos completos. A gente lê muito rápido esse texto, mas certamente para alguém que estava preso, não passou tão rápido assim. Para quem estava no lugar escuro, para quem estava no lugar sem o mínimo conforto, não passou rápido. Para quem estava no lugar esquecido, porque a pessoa que ele tinha esperança que poderia lembrar dele, que era o copeiro, havia esquecido dele. 2 anos não se passa tão rápido. 2 anos não se passa tão rápido, porque muitas vezes, assim como José, assim como eu, e provavelmente assim como você também, há algumas situações que você passa meses a fio, e você olha para dentro de si e diz: estou ainda do mesmo jeito, nada mudou, e eu tenho que enfrentar o outro dia do mesmo jeito, sem contar com nenhuma esperança. Dia após dia, começou a viver agora algo parecido como José? Será que existe algo na sua vida agora que faz com que você tenha sido transportado por tanto tempo numa situação que parece não melhorar? Esses dias não são fáceis. E aí eu quero dizer para você que nesse capítulo 41, no capítulo onde ele se encontra aprisionado e esquecido, no meu modo de ver, eu acho que foi o ponto mais baixo da vida de José, nessa intercorrência que a gente lê. Desde quando ele era o queridinho do pai dele, desde quando ele saiu do Egito, foi vendido, ficou numa casa boa, logrou êxito em tudo que ele fazia, foi aprisionado, teve a chance de ser lembrado, não foi. Depois o que vai acontecer nisso aí, a gente consegue concluir que José chegou literalmente no fundo do poço. Quando a gente tem a narrativa toda completa agora na nossa frente, ele chegou no fundo do poço. E é nesse fundo do poço que ele vai dizer uma expressão que eu fiquei olhando assim: como pode? Foi quando ele estava no fundo do poço que Faraó teve um sonho, ninguém poderia interpretar, e aí aquele copeiro que havia esquecido dele, lembra que havia um hebreu, que poderia fazer a interpretação daquele sonho, e o Faraó manda chamá-lo rapidamente, e aí ele chega, mas horas antes dele estar arrumado na frente do Faraó, ele estava vivendo o pior momento da vida dele. Olha só. E nesse pior momento da vida dele, quando o Faraó havia chamado ele, no versículo 16,
Quando o faraó tinha dito: olha, eu soube que você fazia a interpretação dos sonhos. Mas no versículo 16 ele diz assim: respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Quando a gente lê esse versículo apressadamente, a gente não percebe. Mas quando a gente lê essa fala de José, sabendo que é fruto do pior momento da vida dele, a gente começa a pensar com um pouco mais de carinho. Esse momento mais difícil da vida de José é quando a gente tem a certeza de que a esperança já caiu fora desse barco. A gente não tem mais esperança. Quando eu olho para esse texto, quando ele diz assim: não está isso em mim, eu tive a curiosidade de procurar em outras versões. E em outras versões, a NVI, por exemplo, diz assim: isso não depende de mim. A NVT diz assim: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. A King James diz assim: quem sou eu? E agora eu quero levar você ao ponto que mais me chamou a atenção nessa minha segunda ênfase. Como pode alguém que chegou ao fundo do poço reconhecer ainda que nada é, mas que tudo que ele pode fazer vem de Deus? Ele está no fundo do poço experimentando algo terrível na vida dele, mas da sua boca diz assim: eu não tenho capacidade alguma, tudo vem de Deus. Esse Deus que muitas vezes, ou na minha vida, ou na sua vida, somos capazes até de dizer a sua inexistência, porque você vê que tamanha é a sua dor em relação a alguma coisa. Mas ele ainda diz assim: esse Deus é que tem um poder para isso, não sou eu. Não sou eu. No meio do mundo, queridos irmãos, quando nós passarmos pelas maiores dificuldades, quando nós passarmos pelas maiores inquietudes, quando a gente olhar e não ver um horizonte, quando a gente olhar e não ver aquela luz no fim do túnel, Deus ainda está no controle de tudo. É isso que nos ajuda a viver no meio do mundo e continuar caminhando. Eu quero continuar. A história de José não acaba aí. Você deve saber, mas eu quero falar para algumas pessoas que não conhecem essa história. De fato, ele interpretou bem a história do faraó. E ele foi feliz por tudo isso. E no capítulo 41, depois ele fazer essa interpretação, olha qual foi a conclusão. Coloca a tua setinha aí para cima. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Vê, essa seta vai subir que nem um foguete agora. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Como alguém que chega no fim do túnel, talvez ali de manhã, de tarde, alguém chama ele, e no final da noite, ele já é o segundo homem mais poderoso do Egito. Glória a Deus por isso. Mas, meus queridos irmãos, dentro daquela interpretação, daquele sonho,
aliás, a interpretação daquele sonho dizia que haveriam 7 anos de grande fartura sobre o Egito. Mas depois desses 7 anos, haveriam 7 anos de muita escassez. E durante aquela escassez, as pessoas esqueceriam toda aquela fartura. E assim aconteceu. E aí ele, durante aqueles 7 anos de fartura, juntou muitas coisas nos celeiros para suportar os 7 anos de escassez. E a escassez foi em toda aquela região, inclusive em Canaã, onde estava seu pai e os seus 11 irmãos. E os seus irmãos agora têm que se dirigir ao Egito, porque lá havia reservas para toda aquela região. E aí o versículo 2 do capítulo 42 diz assim: tenho ouvido Jacó falando, que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Versículo 6, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram, preste atenção, os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Para onde sua mente vai agora? A minha mente vai para o capítulo 37, quando José sonha aquele feixe, e os 11 feixes que estavam ao redor dele inclinam-se para ele. Muito provavelmente, e certamente a maioria dos comentários que eu tive a oportunidade de ler, dizem exatamente aquilo que a gente pensa. O sonho estava se tornando real. O sonho estava se tornando real. Essa imagem dos seus irmãos é semelhante àquela imagem daqueles feixes se dobrando frente ao feixe de José. Mas, meus queridos, eu confesso a vocês que para mim isso está incompleto. Dessa vez, quando eu olhei para esse texto, eu não fui levado a pensar que aqui tudo estava sendo concluído. Mas isso não é uma coisa da minha mente, não é. É porque eu continuei a ler, e eu comecei a perceber que haviam outras falas aqui, que faziam com que nós não pensássemos desse jeito. Esse sonho, talvez, ele parecesse estar sendo realizado ali, naquela cena dos seus irmãos chegando ali ao Egito e se dobrando diante dele, sem reconhecer que era José. Mas o texto me levou para uma outra situação. José faz todo um estratagema aí, para deter seus irmãos quando tinham ido buscar alimento, e pega um, prende um, depois ele volta lá, fala para os pais, depois volta. Há uma história muito longa nisso daí. Mas finalmente, há um encontro em que José, distante de todos os outros egípcios, fala para os seus irmãos que ele era José, aquele irmão que havia sido jogado no poço. Esse encontro foi extraordinário. E eu quero levar você a esse encontro. Gênesis, no capítulo 45, versículo 5 em diante. Presta bem atenção. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele falando para os irmãos. Olha que ápice dessa história. Por me haverdes vendido para aqui, não fiquem inquietos, não fiquem irritados, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. José agora era um homem de 39 anos. Deus me enviou adiante de vós,
para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse sonho, como eu disse para você, ele ainda não havia fechado, ele ainda não havia sido concluído. Havia uma coisa ainda extraordinária para acontecer, e essa coisa aconteceu nesse momento aqui. Não se trata apenas deles se inclinarem se inclinarem a favor de José. Não se trata disso. Não se trata dessa imagem se parecer com um sonho. Há um mover de Deus nessa história espetacular. É quando há um pronome pessoal me soltou aos olhos. Vós. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós. Não fostes vós que me enviastes para cá. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar à terceira e última ênfase desse texto. Algo surpreendente para a minha vida. Algo surpreendente para a sua vida, espero eu que também seja. A compreensão real do sonho. Onde está? Por que eu não parei naquela imagem? Porque a partir daí, algumas frases ainda na história do Gênesis, elas vão se repetir. E a primeira vez está no versículo 11 desse capítulo 45, quando ele diz assim: aí te sustentarei. Aí eu te sustentarei. Eu quero que você vá agora para o capítulo 47, versículo 12. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a sua casa de seu pai. Sustentou. Eu quero que você vá agora para o capítulo 50 do próprio Gênesis, no versículo 20 e 21, quando diz assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós, outros e a vossos filhos. Como Deus nos conduz no meio do mundo. Eu confesso a você que é tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente quer é que Deus esteja nos conduzindo. E tudo o que eu quero, na verdade, é saber como Deus vai me conduzir. Mas preste atenção numa palavra que eu vou te trazer aí. Sabe por que esse sonho não acaba com a realização dele visivelmente? E sabe por que esse sonho ele só é compreendido a partir dessa expressão: eu te sustentarei, eu sustentarei vocês? É porque certamente, meus irmãos e minhas irmãs, a forma como Deus nos conduz no mundo, ou como Deus nos conduz no meio do mundo, não é atraindo tudo para nós. A forma como Deus nos conduz no mundo não é atraindo todas as coisas para nós. A forma como Deus conduz a vida de José não é simplesmente ter feito com que os seus irmãos se inclinassem diante dele. Não é assim. Mas certamente, a forma como Deus nos conduz no meio do mundo é atraindo-nos aos outros. A gente precisa ler essa história com a lente do Evangelho de Cristo Jesus. Deus nos conduz no meio do mundo, levando-nos, atraindo-nos uns para os outros, nos preocupando.
eu quero concluir essa palavra de hoje. Os sonhos de Deus, irmãos, nos leva a fazer parte de algo que é maior do que nós mesmos, certamente. Os sonhos de Deus nos levam a um lugar onde infinitamente a gente jamais deixe de dar honra e glórias a Deus. Mas quando eu olho para esses textos aqui que a gente acabou de ler, capítulo 45 principalmente, quando ele diz o objetivo de tudo isso: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Havia uma promessa do Senhor de fazer através de Abraão uma grande nação. E nesse meio estava ali José. Eu quero levar você agora a um pensamento comigo, presta bem atenção. A propagação do Evangelho foi uma responsabilidade que Deus deu em nossas mãos. A minha vida aqui, ela é o resultado do agir e do trabalhar de Deus na vida de homens que vieram antes de mim. Deus agiu na vida desses homens, de maneira que o Evangelho chegasse a eles, que eles persistissem, e de alguma forma alguém um dia veio a mim trazer esse Evangelho. E eu estou nessa trajetória, assim como você também. Nós estamos nessa trajetória. Deus está agindo na nossa vida, para que nós possamos fazer parte desta geração, que vai anteceder a geração que vem a seguir. Mas o que é que você aprendeu nessa noite? Você aprendeu comigo nessa noite que Deus nos conduz no meio do mundo, levando-nos para o outro. Eu quero agora levar você à conclusão final. Muitas vezes, nós que estamos nessa trajetória de propagação do Evangelho, dessa geração, os filhos de Deus, que há muito tempo vem em sequência, hora outra, de vez em quando, nós nos colocamos como alguém que merecesse tantas coisas, ou melhor, muitas vezes nós desejamos que aquilo que nós estamos vivendo no Evangelho é como se fosse agradáveis a nós mesmos, é como se a gente estivesse nesse caminho para nos agradar. Nos esquecemos que nós fazemos parte de uma trajetória de pessoas que são responsáveis em propagar o Evangelho. E nessa trajetória, eu não sou o centro. O que eu quero não é o centro. O que eu gosto não é o centro. O que eu pretendo fazer da minha vida não é o centro. É por isso, queridos irmãos, em Cristo Jesus, no meio do mundo, coloque a sua vida diante do Pai para glorificá-lo. Não coloque os seus desejos na frente. Não coloque você gosta disso ou daquilo, às vezes para você permanecer na igreja que você faz parte, ou coisa parecida. Não. Não foi para isso que Cristo veio. Nós estamos sendo usados aqui, trabalhados por Deus, para que essa trajetória da proclamação do Evangelho possa passar por nós, e nós entregarmos para uma outra geração, até Jesus voltar. Fazemos parte de uma coisa bem maior, e às vezes no meio dessa nossa caminhada cristã, tudo que nós queremos é sermos agradados, muito distante do objetivo dessa história. Olha só que coisa linda aconteceu na vida de José, quando ele disse assim: todas essas coisas aconteceram para que essa descendência continuasse, e eu estou aqui para sustentar vocês. O propósito de eu ter sido chamado
é para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Não é para trazer um agrado para a minha vida. Pense sobre isso. Na proclamação do Evangelho, não se coloque como o principal. O principal é o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Que Deus enriqueça a nossa vida. Que nós aprendamos cada dia mais a vivermos no meio do mundo. Está com dificuldade? Deus está com você. Está numa vida mais tranquila agora? Deus está com você. Durma com essa certeza. Nós vamos encerrar. Bianca vai ficar aqui conosco para trazer as comunicações finais. Eu quero que você fique mais um pouco e daqui a pouco a gente vai encerrar este culto. Gente, eu ainda tenho 2 comunicações para fazer. A primeira é sobre a EBD. A gente está tendo a EBD dos adolescentes e dos jovens, de maneira no Google Meet. A gente está tendo esses encontros. Se você deseja participar, é amanhã às 9 horas. A gente está enviando o link. Você pode, se você quiser mais informações, você pode falar com Guilherme Prado ou Lucas Prado, e aí eles podem enviar esse link para você. Se você não conhece nenhum dos dois, pode deixar aí nos comentários que quando acabar esse culto a gente fala com você. E o último aviso é sobre o culto de amanhã, que vai estar acontecendo aqui no nosso templo. Se você se inscreveu, você vai poder estar vindo para cá. E se você não se inscreveu e quiser se inscrever para a semana que vem, ligue para cá para a igreja durante a semana para fazer a inscrição, certo? Mas o culto também não vai estar sendo somente sendo feito aqui para as pessoas que estão aqui, mas vai estar sendo transmitido de maneira online. Você pode acompanhar com a gente, certo? Deus abençoe. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de
escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para nós, Senhor. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Cante conosco. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou, Senhor. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus livre